Daniel 8, 23 a 25. E nos últimos tempos do seu reino, quando os transgressores estiverem chegando ao fim, um rei de aspecto feroz e entendendo enigmas se levantará. E o seu poder será grande, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e praticará, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pela sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e com a paz destruirá a muitos. Ele se levantará também contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. A profecia neste trecho se aplica igualmente a Antíoco e ao Anticristo. Antíoco foi uma figura histórica que governou como rei seleucida no século II a.C. Ele é principalmente conhecido por suas políticas opressivas e perseguição ao povo judeu na Judéia. Ele tentou helenizar a população judaica impondo-lhes cultura, religião e práticas gregas, incluindo o culto aos deuses gregos e ídolos no templo judaico em Jerusalém. Serve como exemplo de um trecho profético com cumprimentos duplos, um no passado próximo e outro no futuro distante. A descrição de um rei de aspecto feroz e entendendo enigmas se levantará retrata um governante com uma aparência severa e a capacidade de compreender declarações crípticas ou enigmáticas. Antíoco Epifânio era notório por sua crueldade brutal, e essa característica também se aplicará ao futuro anticristo. Aqui estão 5 aspectos-chave da brutalidade de Antíoco Epifânio. 1. Perseguição ao judaísmo. Ele proibiu práticas religiosas judaicas, incluindo o sábado e a circuncisão. 2. Profanação do templo. Antíoco IV ordenou que o altar no templo fosse profanado com sacrifícios pagãos e ergueu um altar a Zeus dentro do templo. 3. Helenização forçada. Ele impôs o culto aos deuses gregos e ídolos sobre os judeus com severas penalidades para aqueles que resistissem ou praticassem sua própria fé. 4. Punições severas. Seu regime foi caracterizado por punições brutais para aqueles que desafiavam suas ordens ou continuavam a praticar o judaísmo. Muitos judeus enfrentaram perseguição, tortura e morte por sua recusa em abandonar sua fé ou se conformar às práticas helenísticas. 5. Supressão da dissidência. Antíoco IV era intolerante a qualquer forma de dissidência ou resistência. Ele usou força militar para suprimir qualquer oposição às suas políticas e para manter o controle sobre seu império. Ao explorarmos o tema da nova ordem mundial e suas implicações bíblicas, é crucial reconhecer que os trechos que discutimos, incluindo Daniel 8, 23-25, nos fornecem valiosas percepções sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo. Essas escrituras não apenas lançam luz sobre eventos históricos como o reinado de Antíoco Epifânio, mas também oferecem um vislumbre do futuro profético, onde o Anticristo, uma figura de grande poder e malevolência, surgirá. Apocalipse 13, em particular, oferece um relato detalhado do surgimento da besta do mar e da besta da terra. Essas duas bestas representam 2 indivíduos, um sendo o Anticristo e o outro sendo o falso profeta, ambos alinhados contra o plano de Deus. A imagem do primeiro monstro com aspecto feroz e ações blasfemas ressoa com as características descritas em Daniel 8. Essa conexão entre as profecias de Daniel e Apocalipse destaca a consistência da mensagem de Deus ao longo das Escrituras. Em Apocalipse 13, 1-10, vemos a besta do mar ascendendo ao poder e as pessoas adorando. Como mencionado anteriormente, essa besta é o Anticristo, que exercerá grande autoridade política e religiosa sobre o mundo. A nova ordem mundial é uma teoria que postula a ideia de que, em algum momento, os sistemas políticos em todo o mundo não serão mais divididos, mas virão sob uma única forma de governança e liderança. Essa teoria geralmente sugere um cenário no qual um grupo seleto de elites poderosas, frequentemente associadas a governos, corporações ou organizações internacionais, é considerado colaborar para manipular eventos globais e moldar o futuro a seu favor. Retornando ao trecho em Daniel 8, 23-25, encontramos outro exemplo de uma profecia que oferece insights sobre as características do Anticristo. Este trecho, embora inicialmente relacionado a eventos históricos envolvendo Antíoco, também serve como um prenúncio da ascensão do Anticristo no futuro distante. A descrição de um governante com um aspecto feroz e uma compreensão de declarações crípticas espelha os traços atribuídos ao Anticristo, que surgirá como uma figura poderosa e malevolente. Ao explorarmos essas implicações bíblicas, devemos reconhecer a consistência da mensagem de Deus ao longo das Escrituras. Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse nos fornecem percepções valiosas sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo durante os tempos finais.
Embora o termo Nova Ordem Mundial possa não ser encontrado na Bíblia, o conceito de um governante global com controle absoluto certamente está presente nesses trechos proféticos. Como crentes, é crucial estudar e discernir essas profecias para entender melhor os desafios e a guerra espiritual que podem surgir no futuro. Nossa fé, confiança em Deus e conhecimento dessas profecias nos guiarão em tempos incertos. Como mencionado anteriormente, um dos impactos mais significativos de um governo mundial seria sentido no setor econômico. De acordo com a Bíblia, a besta compelirá os indivíduos, independentemente de seu status, a receber um sinal em suas testas ou mãos direitas. Sem esse sinal, eles serão incapazes de participar de qualquer transação econômica ou financeira. Embora a Bíblia não afirme explicitamente que o anticristo introduzirá uma sociedade sem dinheiro em espécie, não é surpreendente que muitos estudiosos da Bíblia tenham concluído que uma sociedade sem dinheiro em espécie seria um componente necessário. Essa inferência é derivada do fato de que, enquanto as pessoas usarem dinheiro físico, as transações podem ocorrer em privacidade. No entanto, se todas as formas de moeda se tornarem eletrônicas, então cada transação pode ser monitorada de perto. Com o rápido avanço da tecnologia, a infraestrutura necessária para a imposição do sinal da besta já está em vigor. Considere o ritmo das mudanças. Apenas um século atrás, caixas eletrônicos, cartões de débito e moedas digitais não existiam. Essas inovações tecnológicas surgiram no último século, preparando o cenário para uma transição para um sistema econômico mais digitalizado e monitorado. Recentemente, houve desenvolvimentos no setor de varejo que revolucionaram a maneira como fazemos compras. Essas lojas, sem a necessidade de processos de checkout tradicionais ou caixas, começaram a remodelar nossa experiência de compra. Imagine entrar em uma loja onde você simplesmente pega os itens que deseja e depois sai, com o processo de pagamento sendo totalmente automatizado. Nestas lojas inovadoras, uma combinação de tecnologia avançada, incluindo sensores, câmeras e inteligência artificial, desempenha um papel fundamental. À medida que você seleciona itens e os coloca no carrinho, o sistema da loja acompanha suas escolhas em tempo real. Quando você está pronto para sair, sua conta é automaticamente cobrada pelo custo total dos itens que você pegou, eliminando a necessidade de caixas ou checkouts tradicionais. O mundo descrito em Apocalipse 13 não parece tão distante agora. A infraestrutura necessária para Apocalipse 13 já está em vigor. Se você se lembra, no livro de Mateus, Satanás ofereceu dar a ele os reinos deste mundo. Mateus 4:8-9 afirma: o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Satanás disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. É crucial reconhecer que Satanás é frequentemente referido como Deus deste mundo, e os reinos deste mundo estão sob seu domínio. A Bíblia descreve explicitamente Satanás como Deus deste mundo, e nós, como filhos de Deus, devemos entender o significado de tais títulos. Esses títulos oferecem uma visão do caráter, posição e habilidades de um indivíduo. Por exemplo, no 9º capítulo do livro do Apocalipse, encontramos um anjo mencionado apenas uma vez nas Escrituras, conhecido como Apolion, que se traduz literalmente como o Destruidor. Um título como este não é atribuído por acaso, ele carrega implicações profundas sobre a natureza e o papel desta entidade. Apocalipse 9:11 declara: eles têm sobre eles um rei, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Isso deve fornecer uma compreensão abrangente de Apolion, também conhecido como Destruidor. Para compreender a extensão da destruição causada por este anjo e seu exército, basta ler o 9º capítulo do livro do Apocalipse. O nível de devastação e ruína provocado por este único anjo é verdadeiramente impressionante, justificando o título de O Destruidor. Quando a Bíblia atribui títulos a um indivíduo, ela revela aspectos significativos do caráter e do papel desse indivíduo. No caso de Lúcifer, descrito como Deus deste mundo em 2 Coríntios 4, esta designação não é acidental, ela indica seu domínio sobre este mundo. Quando Satanás ofereceu a Jesus autoridade sobre os reinos do mundo, não foi uma oferta vazia. Satanás detém poder real sobre os reinos deste mundo, pois ele é referido como Deus deste mundo em 2 Coríntios 4. A oferta foi uma tentação para Jesus comprometer sua adoração a Deus.
Foi um lembrete de que Satanás tem autoridade para elevar indivíduos dentro deste mundo e colocá-los em posições de grande influência sobre sistemas mundanos. O anticristo, que Satanás irá capacitar, surgirá para governar sobre os reinos deste mundo, e seu reinado trará uma enganação e tribulação sem precedentes. Em tempos em que as fronteiras entre o bem e o mal parecem cada vez mais borradas, devemos recorrer à palavra de Deus para orientação e discernimento. Não devemos nos surpreender com o surgimento de ideologias que chamam o bem de mal e o mal de bem, pois essas são as táticas que Satanás emprega para enganar e manipular. Como crentes, nossa fé e confiança em Deus devem permanecer inabaláveis, e nosso conhecimento dessas verdades proféticas servirá como uma luz orientadora em meio à incerteza. Permaneçamos vigilantes, em oração e firmes em nosso compromisso com a verdade de Deus. A nova ordem mundial pode ser um tema de debate e especulação, mas as profecias bíblicas são claras: um tempo de grande tribulação e engano está por vir. Diante desses desafios, devemos nos apegar à nossa fé, pois nossa esperança última não reside nos sistemas deste mundo, mas no retorno triunfante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos novos vídeos e ficará sempre atualizado com todo o conteúdo que estamos preparando para você.